Bom, tem uma coisa que acontece com a gente que é isso aqui, ó, perder água para o ambiente. Né? De que maneira a gente perde água para o ambiente? Primeiro, e a principal, é através da urina. Né? Quando você vai no banheiro, fazer aquele xixizinho, o que acontece? Sai muita água, né, da sua urina. Então, essa é a principal forma que você perde água. Nas fezes também. Como é que tem água nas fezes? As fezes, no caso, elas precisam deslizar pelo tubo digestório. Mas para que ela deslize, você precisa beber bastante água para que ela fique úmida, para que ela consiga passar. Outra, suor. O suor, quando a gente faz exercício físico, né? A gente corre, a gente, sei lá, vai ali no mercado para nossa mãe, a gente acaba transpirando e essa transpiração, ela acaba refrescando, acaba aliviando o calor que o nosso corpo está sentindo. Então, essa situação, ela vai ocorrer com o nosso corpo. O suor ele serve para resfriar o nosso corpo. E a gente acaba perdendo, né? E através do vapor, pela nossa respiração. Ué, professor, como assim? Vapor? Vapor de água, tá? O vapor de água, quando a gente está respirando, se você chegar próximo de um vidro, de um espelho, por exemplo, quando você respirar na frente dele, você vai perceber que vai ficar embaçado. Esse embaçado nada mais é do que água, tá? Que sai através da sua respiração. Mas fiquem calmos. A gente pode, né, evitar essa perda de água e que ela seja muito grande para o nosso corpo. Então a gente pode se alimentar, né, de alguns nutrientes. Por exemplo, leite tem água, no suco tem água, frutas, principalmente a melancia, né, tem bastante água, verduras. Então, nos nossos alimentos, a gente vai conseguir água para o nosso corpo, tá? Bom, já que a gente falou da água, né, e a gente já terminou aqui, agora a gente vai falar das proteínas. Bom, o que que é, né? O que que são as proteínas? Bom, elas são macromoléculas, que no caso biológicas, quando a gente fala macro é grande, né? Micro é pequeno, então macromoléculas que são constituídas por uma ou mais cadeias de aminoácidos. Olha só, é uma cadeia, então quer dizer que tem uma sequência, né? Aí. Então, por exemplo, se a gente olhar essa figura aqui embaixo, a gente tem um aminoácido, que é uma dessas bolinhas, esse outro é um aminoácido, esse outro é um aminoácido, esse outro é um aminoácido. E adivinha? Esse outro também é um aminoácido. Então, cada um deles, se você reparar, né, eles têm umas cores diferentes, mas na verdade eles têm nomes diferentes, tá? E bom, as proteínas estão presentes em todos os seres vivos e participam em praticamente todos os processos celulares, desempenhando um vasto conjunto de funções no organismo, como a replicação do ADN, né? Essa sigla está em português, mas aqui é o nosso DNA, e a gente também vai ter a participação das proteínas nas respostas aos estímulos, por exemplo, no sistema nervoso, né, quando acontece alguma coisa, e no transporte de moléculas no nosso corpo, como por exemplo no sangue. O sangue, né, a nossa famosa hemácia ou glóbulo vermelho, ela tem uma proteína na membrana plasmática dela que é chamada de hemoglobina. E o que que faz a hemoglobina? A hemoglobina, ela é como se fosse um encaixe para que o oxigênio consiga se fixar na hemácia, né, na célula, e ela consiga levar esses nutrientes
para outros lugares, como por exemplo para outras células. Então toda vez que você está respirando, essas células, no caso os glóbulos vermelhos, eles pegam o oxigênio e transportam para outro lugar, como por exemplo uma célula lá no dedinho do teu pé, tá? Então é isso que acontece. É uma das funções, é claro, das proteínas. Eu vou tentar mostrar um vídeo aqui para vocês onde acontece a formação da proteína. Ó. Repara que todos esses aminoácidos eles estão se ligando e você tem a formação de uma proteína. Então me aguardem aí. Pronto, voltei. Então olha só, gente. Aqui nesse vídeo, né, que tem no YouTube, ele mostra como acontece a replicação do nosso... Ou a replicação não. Ele mostra como acontece a produção da proteína. Para que a gente consiga fazer uma proteína, o nosso DNA, né, deixa eu desenhar aqui bem rapidinho. O nosso DNA, ele tem as informações necessárias. Por exemplo, eu quero fazer uma proteína igual a da hemácia que eu falei agorinha, né, que é a hemoglobina. Eu quero fazer uma hemácia, tá aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Para eu conseguir ter estas proteínas aqui que estão em preto, eu preciso da informação. E o que vai acontecer? O vídeo é um pouquinho grande, pode ser que eu tome ban no YouTube, mas olha só. Vai ocorrer uma formação de uma estrutura chamada RNA. Tá? É como se essa proteína aqui, a polimerase, ela lesse um pedaço dessa informação e produzisse somente um pedaço desse DNA, que é justamente o que ele quer. O que eu quero? Eu quero produzir esta proteína. E o que ele vai fazer? Ele vai produzir esse RNA aqui, ó, e ele vai ter que sair do núcleo, que é isso que vai acontecer agora, ó. Então repara aí no vídeo. Ó, o RNA foi produzido, aí ele sai com a informação de dentro do núcleo da célula. Ele sai, vai para o citoplasma. Aí lá no citoplasma, ele vai se conectar com o ribossomo. E aqui, olha, RNA, né, que a gente chama de mensageiro, junto com o ribossomo. E esse outro cara, ele também é um RNA. Olha aqui, ó, aminoácido, tá? Esse cara aqui, vai aparecer o nome dele, olha, RNA transportador, porque ele está transportando o aminoácido. Então, olha, ele está lendo o ribossomo, esse cara grandão marrom aí, está lendo a mensagem, o transportador está trazendo o aminoácido e ele vai começar a produzir a cadeia de aminoácidos para produzir uma proteína. Então, olha aí, ó. Então, toda vez que você come alguma coisa, né, essa alguma coisa ela vai ser digerida, vai ser quebrada, vai ser colocada dentro da célula e vai acontecer isso, ó, formação de uma proteína. E aí, quando terminar a produção dessa proteína, ela pode sair da célula, ela pode ficar dentro da célula, ela pode ficar na membrana plasmática da célula, ela pode ter várias funções, tá? Então, é isso daí. Ok, voltei. Bom, a gente vai ter aqui, olha, funções das proteínas. Bom, elas participam da construção das células e do transporte de substâncias, como eu falei, do glóbulo vermelho, né? Ela transporta o oxigênio e da construção das células. Lembrando que olha aqui, ó, a proteína. Olha essa proteína aqui, olha essa outra aqui, olha essa outra aqui, olha lá, olha só, olha que bonito, né? Então, a gente tem essa proteína sendo formada na membrana plasmática,
tá? Bom, aqui dentro da célula a gente tem uma coisa chamada de citoesqueleto. É como se fosse o esqueleto realmente da célula. E aí a gente tem alguns filamentos aqui, olha, por exemplo, filamento intermediário, o microtúbulo, o filamento de actina. Tudo isso aqui, olha, é proteína. Tudo isso é feito de proteína. Ah, professor, para que serve esse citoesqueleto? Ele serve para dar forma às células e fazer algumas estruturas, por exemplo, entre aspas, andarem dentro da célula. Então, quando, por exemplo, essa mitocôndria aqui ela precisa ir para algum determinado canto da célula, ela vai deslizando sobre esses tubos aqui. Outro lugar que a gente pode encontrar proteína é o nosso cromossomo, tá? Nosso cromossomo, que é o nosso DNA também. É só um nome mais chique quando ele está todo enroladinho assim, tá? Então, a gente vai conseguir ter a nossa proteína.